Palavra de Deus no texto de Números 14. Números 14. Esse texto segue a essa cena lamentável dos 10 espias. E nós falamos no culto passado sobre os nossos relatórios, a nossa conversa, a nossa palavra, ela gera atitude na vida dos outros. Se o nosso proceder, a nossa forma de pensar é uma forma de rebelião, uma forma de rebeldia, nós vamos influenciar as pessoas ao nosso redor a serem da forma como nós somos. Mas se nós somos bem-aventurados, somos mansos de espírito, essa será a influência que nós vamos passar para aquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Se nós buscamos profundamente viver a palavra de Deus em obediência, nós mansamente buscamos obedecer. O marido que busca obedecer a palavra, a esposa é influenciada. O apóstolo Paulo diz que a esposa incrédula ou o marido incrédulo, na presença do marido crente ou esposa crente, é santificado na vida. As nossas palavras e as nossas atitudes, elas influenciam a vida das pessoas que convivem conosco. E um cristão deve levar as pessoas à obediência e não à sedição, não à rebeldia. Um pai e uma mãe cristão devem levar os seus filhos a uma obediência e não a uma rebeldia. Um pastor precisa levar o seu povo, as ovelhas da sua congregação, à obediência ao Senhor e não à rebeldia. E não às vezes ao desânimo com o Senhor, mas ao ânimo, mas a uma caminhada firme. As nossas palavras e os nossos relatórios, eles influenciam as pessoas. Então, depois desse relatório, nós vemos uma sedição, nós vemos Deus matando aquelas pessoas que se levantaram contra as promessas do Senhor. E ainda no capítulo 14, nós vamos fazer a leitura do verso 39 ao 45. Há mais uma parte aqui, mais uma cena, que é uma continuação de toda aquela atitude contra o Senhor, de não confiar nas promessas de Deus. Nós vamos fazer a leitura desse texto em Números e depois nós vamos para o texto de Deuteronômio, Deuteros, ou a repetição, nome, Deuteronômio, a repetição da lei. E nós vamos, no começo do texto, fazer essa mesma leitura, porque o texto lá faz o mesmo relato. Então, prosseguindo, nós precisamos ter em mente aquilo que aconteceu na cena passada. Os 10 espias levaram o povo a um motim de negatividade contra o Senhor. Josué e Caleb se levantaram de forma correta e Deus abençoou eles, não apenas eles, mas a descendência deles através da atitude deles. Mas ainda tem aqui um resquício, sobrou aqui uma limalha desse fero que nós vamos conversar nessa noite. E eu dei o título da minha meditação de As derrotas que provém de andar no pecado. E esse texto começa assim, 39. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Contristou é ficar quebrado por dentro, é ficar mexido, contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao monte, ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas
os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Quando nós olhamos o texto de Deuteronômio, vamos folhear até lá. Deuteronômio 1, primeiro capítulo, o verso 41 ao verso 46. Aqui o relato sinóptico ou paralelo dessa mesma passagem. Amém? Deuteronômio 1, verso 41 ao 46. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amoreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Eu quero levar em consideração pelo menos duas coisas desse texto paralelo aqui, porque o verso 44 diz assim: os amoreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Mas o 43 diz assim: assim vos falei e não escutastes. Mas é possível Deus falar e as pessoas não escutarem? Elas continuarem ali na teimosia delas? O que estava acontecendo? Aconteceu essa cena dos 12 espias voltarem de assistirem a terra, os 10 espias contarem um relatório negativo, aí o povo ficou rebelde, aí Deus puniu, e mesmo debaixo dessa rebeldia, houve um grupo que se levantou e disse: mas nós vamos subir agora mesmo e conquistar a terra. Mas Deus já tinha mudado os planos. Deus tinha dito antes dessa rebelião que eles deveriam subir, mas por causa da rebeldia Deus tinha mudado o projeto e dito: agora vocês não vão subir, vocês vão permanecer no deserto. Você percebe que esse povo sempre quer fazer tudo ao contrário do que Deus manda? Deus manda ir para a direita e eles vão para a esquerda. Deus manda eles ir para frente e eles vão para trás. Aí agora Deus mandou eles ficar. Nós não vamos ficar, nós temos que conquistar a terra. Desobediência, tudo fora do tempo. Tudo fora do tempo. Quem se precipita em um momento, em outro momento fica omisso. Quem em um momento é omisso, em outro tempo é precipitado. Quando há desobediência, há um problema. 43, assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes. A Bíblia compara o pecado da rebelião com qual pecado? Da feitiçaria. O pecado de fazer voodoo, mexer com o submundo dos demônios. A Bíblia compara o pecado da rebeldia com isso, com feitiçaria. E quantas vezes nós temos visto pessoas na igreja rebeldes? O que é rebelde? É fazer ao contrário do que a Bíblia ensina. É fazer ao contrário do que o Moisés falava para o povo fazer, e Deus orientava o Moisés, mas eles faziam ao contrário. É rebeldia, é rebelião. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. O que é alguém presunçoso? É a pessoa que ela está errada, mas ela presume que ela vai conseguir daquela forma ir para frente. O que é presunçoso?
A Bíblia diz que não dá para andar daquela forma, mas ela continua andando, porque na cabeça dela vai dar tudo certo, porque Deus está comigo. Presunçosos, subistes as montanhas. Então vem o 45: tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Consequência: porém o Senhor não vos ouviu. Nosso último texto que nós vamos ler na nossa meditação hoje é de Provérbios 1. E eu vou mostrar para vocês nas Escrituras que aqueles que não ouvem ao Senhor, a consequência é Deus não ouvir ele. Quando nós não ouvimos ao Senhor, o que nós devemos esperar de Deus? Ele não nos ouvir. Quando nós mais precisamos que Deus nos ouça, nos dias difíceis, o silêncio de Deus vai surar a nossa consciência. E o silêncio de Deus grita mais alto do que as maiores tempestades que há fora de nós. Então eles não ouviram de Deus. Qual a consequência? Eu não vou ouvir vocês. Eu não vou ouvir vocês. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Nós vamos voltar lá para o texto de Números. Esse texto de Deuteronômio nós não vamos ler ele outra vez. Números 14, 39. Amém? Quando todos acharem, eu vou continuar a nossa meditação. Só lá no final nós vamos para Provérbios para encerrar. Amém? Continue olhando para mim. Eu quero que vocês se envolvam com esse propósito aqui. O relatório revestido de incredulidade trouxe o espírito de fracasso para o meio do povo. A palavra dos 12, ou dos 10 espias, trouxe uma espiritualidade de fracasso. Desistir das promessas de Deus já é uma derrota. Alguém que se precipita, alguém que fornica em algum projeto. O que é fornicar? É pegar antes da hora, é fornicar no projeto, é desistir das promessas, é comer antes do tempo. Dar ouvidos aos desobedientes é um ato de ofensa ao Senhor. Na meditação passada, quase no final, eu fiz várias perguntas. Quem pastoreia o nosso coração? Quem são nossos amigos? Quem consegue chegar na nossa alma e nos influenciar? Que pessoas são essas? Que Deus que ela serve? Que atitude que essas pessoas têm em relação ao Senhor, às promessas, à eternidade? Que pessoas chegam ao nosso coração? Será que nós ouvimos pessoas rebeldes? Aqueles 10 espias eram rebeldes. E a liderança de um líder deformado traz uma liderança deformada. Moralmente deformado, aquilo cria uma espiritualidade e aquilo se proclama entre o povo. Foi o que aconteceu. Mas eles eram líderes rebeldes. O pecado tem autoridade de anular as promessas de Deus sobre o seu povo. A promessa é que eles já poderiam entrar na terra, mas o pecado anula a promessa de Deus sobre uma pessoa. O pecado é terrível. O pecado abre legalidade sobre a vida de um povo. O que é legalidade? Demônios se alimentam de feridas de desobediência. Demônios se alimentam do pecado. E quando uma pessoa deliberadamente anda em pecado, ela traz sobre ela uma casta de demônios. E por isso que o Evangelho diz endemoninhado. A palavra endemoninhado significa ninho de demônios. A pessoa que anda em pecado, ela abre legalidade sobre a vida dela, e havia legalidade sobre a vida do povo. Então a rebeldia podia agir tranquilamente. A legalidade ao pecado tira a presença de Deus. Você começa a abrir legalidade ao pecado, a presença de Deus sai da sua casa, sai da tua vida, sai do teu casamento, sai dos teus negócios. E as pessoas começam a viver sem a presença de Deus. E as pessoas vivem sem a presença de Deus. As pessoas casam sem a presença de Deus. As pessoas criam filhos sem a presença de Deus. As pessoas constroem patrimônio sem a presença de Deus. As pessoas fazem tudo sem a presença de Deus. E vão para a eternidade sem a presença de Deus.
Então, meus irmãos, a legalidade ao pecado traz derrotas na vida das pessoas. Não pense você que você andando em pecado, você vai ser vitorioso na sua vida. As pessoas avaliam tudo pela vida financeira, e é irado. A vida financeira de alguém pode ser muito boa sobre a terra. Jesus conta uma parábola de um pobre chamado Lázaro, o pobre, e de um rico. O pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno. Então a contagem das riquezas, alguém que está muito rico e bem-aventurado sobre a terra, na riqueza, não significa que ele é bem-aventurado com Deus. Então as pessoas fazem essa avaliação: eu estou crescendo, meu patrimônio está indo bem, estou pagando minhas contas, cada ano estou indo na minha vida profissional andando, então acho que Deus está comigo. Deus está comigo. Lúcifer no céu levantou uma rebelião e conseguiu arrastar de lá uma terça parte dos anjos. Ele teve prosperidade no projeto dele, mas Deus estava com ele? Não. Você pode prosperar nessa terra e Deus não estar com você. No dia seguinte, aquele grande fracasso, os israelitas deveriam começar sua longa marcha pelo deserto. Quero que você olhe aqui no capítulo 14, o verso 25. O verso 25 foi aqui uma ordem dada por Deus depois daquela cena dos espias. Deus mudou de plano. E Deus disse o quê? Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para... Vocês devem mudar de rumo. Vocês não vão mais entrar na terra prometida, porque vocês desacreditaram da promessa. Então não vou colocar vocês para dentro da terra que mana leite e mel. Eu quero que agora vocês permaneçam no deserto. Eu mudei os meus planos, e Deus pode mudar os planos. Meus irmãos, às vezes Deus pode ter um plano lindo e rico para um casal, mas por causa do pecado Deus muda os planos. Isso não significa assim, como dentro do neopentecostalismo se diz, aquilo que Deus tem planejado para você vai acontecer. Não. Se a pessoa se envolve com a legalidade do pecado, Deus tira coisas e às vezes até freia. E às vezes quando a pessoa volta, Deus até pode restaurar, mas então já tem passado 20, 25, 30 anos da vida. O projeto de Deus era que eles entrassem na terra, mas eles pecaram. Deus mudou os planos e Deus é dono dos planos. Deus é dono do tempo, Deus era dono da terra, Deus era dono do deserto. Então se vocês não querem obedecer, vocês precisam andar no deserto mais alguns anos. E Deus mudou de planos. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Vocês vão viver no deserto agora. Vamos voltar lá para o verso 39. Mas a nação se recusou a obedecer. A incredulidade e o espírito de rebeldia e murmuração causa um problema sem fim na vida daqueles que cultivam esse tipo de vida. E aqui nós não estamos falando de um estilo de vida, nós estamos falando de um espírito de vida. Uma coisa é um estilo de pastorado, outra coisa é um espírito de pastorado. Uma forma é um estilo de vida, outra forma é um espírito de vida. Aqui não era um estilo de vida, era um espírito de vida, de ficar naquele tipo de vida, na murmuração, na rebeldia, na desobediência, na raiva. Era um espírito de escravidão que tinha dentro daquele povo. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína. No verso 39, falou Moisés essas palavras, e todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Eles se quebraram por dentro, eles se contristaram. O povo contristou muito. E eles falaram no verso 40, lá no final: porquanto havemos pecado. Isso aqui não era arrependimento, isso aqui era remorso e não arrependimento. Era remorso. O dicionário Oxford diz remorso. Remorso significa inquietação, abatimento da consciência que percebe
tem cometido uma falta, daquele que percebe que cometeu uma falta, um erro, remorso. A palavra remorso significa remordimento. Remordimento. A palavra arrependimento, diferente do que remorso, dicionário Oxford, significa pesar ou lamentação pelo mal cometido, uma compunção interior, uma contrição de alma. É arrependimento. Negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Enquanto que remorso, a pessoa remorsa e dói a consequência, mas ela não se arrepende do ato. O arrependimento é um arrependimento do ato por causa da consequência, ela não volta a cometer o ato. O remorso é aquela pessoa que comete uma coisa, ela está na dor. Quando passou a dor, ela volta a cometer a mesma coisa. E é um ciclo vicioso de dor, remorso, aí passa a dor, volta a cometer de novo. É um círculo vicioso a vida toda. É o que esse povo vivia. Eles viviam remorsando. E o Senhor Jesus não nos chama ao remorso, Ele nos chama ao arrependimento. O arrependimento verdadeiro traz uma mudança de vida sobre a nossa existência. Os israelitas estavam remorsados pelas consequências dos seus pecados, mas não pelos pecados em si. Eles não mostravam o espírito de quebrantamento e contrição. Não tinha esse espírito de quebrantamento, contrição, de voltar para a casa do culto quebrado. E nós precisamos entender que aqueles que não se quebrantam, eles precisam ser quebrados por Deus. Provérbios 29:1 diz que aquela pessoa que muitas vezes é avisada do seu pecado e ela não muda, ela é quebrada sem que haja cura. E isso acontece, isso é verdadeiro. Admitir o pecado não é o mesmo que confessar pecado. Tem gente que admite, mas não muda. Tem gente que fica a vida toda admitindo. Isso a gente encontra muito, por exemplo, no alcoolismo. A pessoa admite o pecado, mas ela não muda. Então admitir pecado não é o mesmo que confessar pecado. Eles eram um povo incrédulo, com atitudes arrogantes e jactanciosas. O que é ser arrogante? O arrogante é sempre nojento. O arrogante, ele tem sobre ele uma casca que ele nem consegue crer que os outros enxergam o pecado da vida dele. Ele é arrogante, jactancioso. Ele está no pecado, está no erro, mas ele está vencendo na vida. Deus está comigo. É jactância, é arrogância. Se Israel não estivesse em ordem com Deus, não teriam autoridade para derrotar as nações pagãs. Nós temos batalhas todas as semanas. Eu tenho batalhas todas as semanas. Você tem. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas às vezes também as nossas batalhas são nas palavras, são nas atitudes. Alguém que vive em pecado, com certeza ele vai viver derrotas em cima de derrotas. Um homem, marido que vive em pecado, ele é alguém que caminha na derrota. É de derrota em derrota. A pessoa começa a dar a culpa no diabo, dar a culpa no governo, dar a culpa na política, dar a culpa no pai e na mãe, mas ela às vezes não enxerga que ela está em pecado. Uma esposa em pecado, ela vive na derrota. Pais em pecados são derrotados. Um pastor em pecado é um pastor derrotado. E o verso 40 começa assim: levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Mas não era arrependimento, era remorso. Deus não tinha autorizado eles a subirem no monte para derrotar os amalequitas. E mesmo em pecado, queriam conquistar a terra. Mesmo em pecado, queriam ser abençoados. Mesmo em pecado, queriam conquistar. Mesmo em pecado, queriam vencer a batalha. Não é possível. Não é possível. Quando nós lidamos com as coisas espirituais, nós precisamos entender que alguém pode ser muito vitorioso sobre essa terra, com tudo que ele faz, até mesmo na vida econômica, mas ele vai ser um derrotado na vida espiritual, porque ele vai para o inferno.
O que adianta se ganhar todas as batalhas financeiras se depois se perde a principal? Em Mateus 7, Jesus traz à tona, ao cenário ali, pastores e profetas e gente que curava, até fazia milagres. E aquelas pessoas que trabalhavam para Deus tiveram que ouvir de Jesus: afastai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, porque a iniquidade torna as pessoas derrotadas. Derrota, perder todas as batalhas. Eles queriam seguir pelo mesmo caminho que os espias seguiram, mas num tempo errado e sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Verso 41. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Meu irmão, minha irmã, eu creio que hoje deve ser um dia para você, assim, de uma forma humilde, perceber isso aqui. Há pessoas que andam em pecado e elas acreditam que elas vão prosperar. Você não vai prosperar. Cometeu errado, olha o que o Moisés fala aqui. Porém Moisés respondeu, verso 41, por que transgredis o mandamento, o mandado do Senhor? Transgredir a palavra, transgredir o mandado do Senhor, é trazer sobre si derrota. E Moisés deixa bem claro para o povo: pois isso não prosperará. Andar em pecado, andar contra os mandamentos do Senhor, não traz prosperidade para você. E tudo aquilo que a pessoa constrói nesse período de desobediência, vai tudo embora, às vezes com uma tacada. Não há prosperidade no pecado. Não existe prosperidade no pecado. A prosperidade é um Espírito do Senhor que prospera no espírito da obediência. O campo da prosperidade, aonde Deus prospera as coisas dele, é sempre o campo da obediência e da humildade, do quebrantamento, da lisura, da justificação, da santificação. Não há prosperidade aonde existe pecado. É uma tolice, é uma burrice investir em algo que está fora do mandamento do Senhor. Verso 41, o povo estava com loucura no coração, e eles saíam de um buraco para entrar no outro buraco. Saíam de um buraco para entrar no outro buraco. Saíam de um buraco para entrar no outro buraco. É loucura no coração. Meus irmãos, quando o texto lá de Mateus 9 termina, aquele quadro que fala sobre os 4 amigos que levaram um amigo paralítico diante de Jesus. Então aquela atitude de coragem, de perseverança, trouxe sobre toda a multidão que assistiu o milagre temor. A Bíblia fala que todos temeram ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aonde Jesus está, existe temor. Aonde o Senhor Jesus não habita, existe falta de temor. E aonde as pessoas não temem ao Senhor, elas andam deliberadamente de qualquer forma, e elas dormem com a consciência tranquila, mesmo estando contra Deus. É uma consciência totalmente desgarrada da palavra de Deus, da presença do Senhor. Mas quando aconteceu aquele milagre, o que aconteceu? As pessoas foram tomadas por temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem anda em sabedoria não peca contra o Senhor. Apenas o tolo anda em pecado. Porque o tolo acredita que existe prosperidade em viver contra Deus. Verso 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Meus irmãos, existe uma teologia, um evangelho fofinho nas igrejas. É um evangelho fofinho, é um ursinho de pelúcia, que diz: Deus nunca te abandonará, Deus nunca desistirá de você, Deus nunca vai abandonar você, nunca. E isso vem dessa hipergraça, que você, uma vez salvo, sempre salvo, tranquilo, você nunca vai perder a salvação.
É um veio, é uma raiz que vem dessa hipergraça. Não importa o que você vai fazer, Deus sempre estará com você. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que é possível perder a presença de Deus. Eles tinham perdido o favor de Deus para subir para a terra. E o pastor Moisés, deixa bem claro aqui: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Todas as vezes que você entra por um caminho, por uma decisão que é contra as Escrituras, Deus não está com você. Mesmo que aquilo prospera, mas Deus não está com você. Deus não vai andar com você. Se Deus for contra nós, quem poderá ser por nós? Ninguém. A resposta é ninguém. Se Deus não for conosco, é claro que nesse lugar nós não devemos entrar. Eu tenho sempre uma preocupação muito grande sobre a minha vida, se Deus vai estar comigo nesse projeto, nessa escolha, nesse caminho. Há uma preocupação de ministério. Nós podemos levantar movimentos, isso e aquilo, mas a pergunta é: o Senhor estará comigo nisso? O Senhor estará me abençoando? Eu estarei debaixo do manto do Senhor? A autoridade do Senhor estará comigo? Ou no final de tudo aquilo, eu vou colher espinhos e abrolhos? Quando nós andamos sem a presença de Deus, o final daquilo são ilusões, é colher vento. Daniel esteve na cova dos leões e o Senhor estava com ele. Quem aqui gostaria de estar nas covas dos leões? Mas só se o Senhor estiver comigo. Mas ele estava em obediência. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha e eles avistaram 4 homens. Era o Senhor que estava com eles. Nós podemos até estar na fornalha, mas que o Senhor esteja conosco. Paulo e Silas lançados em prisão, e Deus estava com eles. Deus rompeu a cadeia, a terra tremeu. Deus estava com eles. Mas por outro lado, nós também vemos que havia reis em Israel que foram abandonados por Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul e veio habitar em Saul um espírito que incomodava ele, não deixava ele dormir. Um espírito de desgraça. Saul perdeu a presença do Senhor. A Bíblia fala de apostasia. A Bíblia fala que a apostasia é como uma escada. Primeiro a pessoa entristece o espírito e depois ela apaga o espírito. A Bíblia fala de perder a presença de Deus. A Bíblia fala do rei Acabe, que em 1 Reis 16 foi dito que ele era o pior rei de Israel, o pior que todos os que vieram antes dele. Tinha perdido a graça de Deus, perdeu a presença do Senhor. Roboão, filho do Salomão, perdeu a presença de Deus. Manassés, o rei Acás, vários reis perderam o favor do Senhor. Começaram a andar em pecado, começaram a tomar decisões contra a presença de Deus, até que a presença do Senhor se retirou do seu governo. E um governo sem a presença de Deus se torna um desgoverno. O rei até pode se sentir muito bem, a consciência tranquila, mas é um desgoverno, porque traz desgraça não só sobre o palácio, mas também sobre o povo. Caim perdeu a presença de Deus. Deus falou com Caim: se procederes bem, não te irá bem. Deus buscou estar na presença do Caim, mas o Caim rejeitou a presença. A Bíblia diz que Caim se retirou da presença do Senhor. Mas então nós dizemos: Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Sim. Mas há uma diferença entre Deus presente e Deus presidente. Há uma diferença entre Deus estar e Deus governar. Deus pode estar em todos os lugares, mas Deus não governa aqueles que andam em desobediência. Nos dias do sacerdote Eli, Israel perdeu a presença de Deus. A Bíblia diz que a lâmpada do Senhor tinha se apagado.
E os filisteus tomaram inclusive a arca da aliança e mataram o exército de Israel em batalha. Levaram a arca da aliança lá entre os deuses dos filisteus, porque a lâmpada do Senhor tinha se apagado sobre Israel, porque eles perderam a presença do Senhor. Você lembra que o Abraão desceu ao Egito, mas o favor do Senhor não o acompanhou? Ele não deveria ter descido para o Egito, porque ele foi no fluxo de todos os que desceram no Egito, para o Egito buscar pastos verdes, mas o favor do Senhor não o acompanhou. A Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas até perto de Sodoma, mas a presença do Senhor já não estava mais com ele. É biblicamente comprovado que uma pessoa pode perder a presença de Deus. E se Deus é contra nós, quem será por nós? Eu continuo fazendo algumas afirmações muito sérias aqui. Igrejas podem andar em números e prosperidade, e o Senhor não estar com ela, estar em um movimento muito grande. Em algumas igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus vem sobre ela dizendo: mas você tem que voltar ao primeiro amor. Você parece que é viva, mas você está morta, porque tinham perdido a presença de Deus, tinham que voltar para a presença. Igrejas podem andar em números de prosperidade e o Senhor Deus não está com ela. Um pastor pode levantar um ministério e o Senhor não estar com ele. Ele chegar diante de Jesus um dia e Jesus falar: afastai-vos de mim, porque você praticou iniquidade. As pessoas se acostumam a fazer tudo sem Deus. Uma família pode se acostumar a fazer tudo sem Deus, fazer faculdade sem Deus, trabalhar sem Deus, casar sem Deus, criar filhos sem Deus, ir na igreja sem Deus, trabalhar sem Deus. Uma família pode se acostumar a viver sem Deus e achar que está em Deus. Esse povo aqui não estava preocupado com a presença de Deus, eles estavam preocupados com o ego deles, com a conquista. Eles não estavam preocupados com a vontade de Deus, eles estavam preocupados com a sua própria vontade. Meus irmãos, de repente tem até no nosso meio pessoas que fazem tudo sem Deus. Meus irmãos, há pessoas que não colocam na presença de Deus nada, não jejuam, não oram, não pedem se a vontade de Deus mudar para aquele lugar, mudar para aquele outro lugar, mudar de emprego, mudar de relacionamento. Não pedem para Deus nada, não pedem uma confirmação, não tiram um dia de jejum, não fazem um voto, não fazem um propósito, nada. Andam pela carne o tempo todo. E andar pela carne é andar sem a presença de Deus. Isso pode trazer seríssimas consequências sobre a vida de uma pessoa, e às vezes até mesmo trazer consequências de doenças. E eu volto a afirmar, uma pessoa facilmente se acostuma a fazer tudo sem Deus, frequentar às vezes uma igreja e às vezes até ler a Bíblia, mas tomar todas as suas decisões sem Deus. E esse povo estava vivendo assim, num ciclo vicioso. O verso 43, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada. Moisés, o pastor Moisés, fala assim comigo bem alto: o pastor Moisés. O pastor tinha dito: vocês estão em pecado, vocês vão ser derrotados. Mas o que o povo falava? Não, o pastor não sabe de nada. É como Paulo, quando estava sendo levado para Roma, ele disse para o comandante: olha, eis que nós vamos naufragar. E o comandante escolheu não ouvir. E como todo bom colérico, quando eles entraram em naufrágio, Paulo disse: eu tinha dito para vocês, porque tinha um pastor naquele navio. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas escolhem não ouvir o pastor. Elas ouvem os seus próprios conselhos,
E eu tenho visto muitas vezes as pessoas ouvirem conselho dos ímpios, de gente rebelde, mas não buscar o conselho do Senhor. E o pastor Moisés disse para eles: vocês vão cair a espada, vocês estão em pecado. E quem está em pecado já está na derrota, está no buraco e ainda quer vencer uma batalha. É loucura no coração, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada. Olha essa segunda parte do verso 43, vamos ler juntos. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Não, mas eu sei, nós sabemos, eu sei das coisas, eu sou inteligente, eu fiz faculdade, pastor, eu tenho experiência, eu já trabalhei lá e mais, eu tenho experiência, sou uma pessoa experiente. Você anda em pecado, você é derrotado. A Bíblia é muito clara aqui. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. É como a vida de Ló. Ele desceu lá das Campinas para Sodoma e Gomorra, desceu de Sodoma e Gomorra para uma caverna. A vida só em decadência. A vida de Jonas, desceu lá a Jope, desceu do porto para dentro do navio para dentro do porão para a barriga de uma baleia, só em decadência. O pecado leva a pessoa a andar em decadência, mas o Jonas batia no peito dizendo: eu estou certo, eu sei, eu sou um profeta, sirvo ao Deus verdadeiro. Mas Deus não estava mais com ele há muito tempo, ele perdeu o favor do Senhor. Meus irmãos, andar sem Deus é certeza de derrota. Você pode até estar bem financeiramente, mas a derrota já começou quando você abraçou o pecado e você deu as costas para o Senhor, achando que você é mais esperto que Deus. Pessoas que pensam que elas são mais espertas do que o Senhor são pessoas derrotadas espiritualmente e também moralmente. Verso 44: contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio para ela. Havia um projeto. Depois, quando nós vamos entrar lá em Josué, nós vamos ver com mais clareza isso, que cada batalha que Israel deveria enfrentar, os amoreus e os jebuseus, a arca do Senhor deveria ser colocada à frente na batalha. Quando eles andaram ao redor dos muros de Jericó, a arca também ia com eles. Mas quando o povo estava em desobediência, o Moisés não liberou a arca. Não adianta você colocar uma Bíblia lá no seu carro, lá em cima, lá, e você deixar a Bíblia no Salmo 23 aberto e você viver em pecado. Então eu vou botar uma Bíblia aqui para a polícia não me pegar, mas viver em pecado. Não adianta levar a arca se você está em desobediência. E o Moisés aqui é um pastor sábio, é um pastor que não andou na multidão, nem quando os 10 espias trouxeram o relatório negativo, Moisés não se envolveu. Moisés e Arão foram para o joelho e oraram diante de Deus, clamaram por misericórdia. O pastor Moisés aqui não é o pastor que anda na multidão, na manada. Às vezes nós temos a tendência de olhar para ver o que a maioria vai fazer, então nós vamos fazer igual. Mas a voz da multidão não é a voz de Deus. A multidão gritou para Jesus: crucifica, crucifica. A multidão, a voz do povo, não é a voz de Deus. A maioria decidiu subir ao cimo do monte e atacar os amalequitas. Mas o pastor Moisés olhou para o princípio e disse: eu vou ficar na minha, eu não quero morrer antes do tempo. Se a multidão quer ir, que vai. Nós não temos que andar pela multidão, nós temos que andar pela presença de Deus. A arca não foi com eles, a presença de Deus não foi com eles. E não obstante o conselho do pastor Moisés, o povo foi para o combate.
Porque eles diziam: nós temos experiência na batalha, nós fizemos treinamento de espada, nós sabemos os segredos da batalha, pode deixar com a gente, nós vamos vencer. Deus não foi com eles. A arca da aliança levava a presença do Senhor, e Moisés não tirou a arca da aliança lá do tabernáculo, e o pastor Moisés permaneceu junto ao tabernáculo, porque nós não andamos com pessoas rebeldes. Eu quero ler de novo com você o verso 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. O arraial é o tabernáculo, é o lugar, é o santo dos santos, é o santuário. O Moisés não saiu da presença de Deus. O tabernáculo era onde Deus vinha, onde a presença do Senhor se manifestava. E Moisés escolheu ficar na presença de Deus, enquanto que os outros, revestidos com a sua inteligência, com as suas mãos fortes, seus músculos, suas espadas, suas estratégias, subiram ao cimo do monte. Verso 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Deus está dando uma palavra para você nessa noite. Aquele pecado que você está escondendo, aquele pecado vai derrotar você e vai deixar você na vergonha diante das pessoas. As pessoas vão falar de você e você vai ter que ficar quieto. Abandona aquele pecado, volta para os mandamentos do Senhor. Você não vai prosperar enquanto que você não abandonar aquele pecado. Você que acha que no pecado você vai prosperar, você está cometendo loucura. A derrota começa na desobediência, e a falta da presença do Senhor traz desgraça sobre todas essas famílias de Israel. Alguns dias antes, muitas pessoas foram sepultadas no deserto por causa da rebelião contra o Moisés. A Miriam e o Arão levantaram uma rebelião e o povo foi com eles, e Deus matou muitos, sepultaram seus mortos e choraram. Alguns dias depois, muitas viúvas tiveram que sepultar os seus maridos e os seus filhos por causa da desobediência aqui. Meus irmãos, o pecado traz derrota sobre as famílias. O pecado é uma desgraça, e é uma loucura fazer as coisas contra a palavra de Deus, achando que nós somos mais inteligentes do que o Senhor. Nós vamos terminar essa meditação folheando até Provérbios 1. Salmos, Provérbios 1, do verso 23 ao verso 33. O texto de Provérbios começa falando exatamente sobre isso. Provérbios 1, verso 23 ao 33. Amém. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha... Claro, porque as pessoas são bem mais inteligentes do que Deus. Amém ou misericórdia? Verso 26. Também eu me rirei da vossa... Deus está dizendo que Deus vai rir de pessoas que não ouvem o conselho de Deus. Deus ri. Também eu rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei de vocês. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como orelha de moinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Presta atenção no 29.
porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha. Por quê? Porque tem gente que é mais inteligente do que Deus, sabe? Deus é ultrapassado. Deus, quem pensa assim é um derrotado. Quem pensa assim é um derrotado. Meus irmãos, buscar fazer família do nosso jeito é derrota. Fazer igreja do nosso jeito é derrota. Fazer casamento, fazer vida financeira do nosso jeito é derrota. Por isso que o texto diz aqui no verso 30: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Agora olha a consequência no 31: portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva a pessoa está em pecado, faz tudo errado, mas ela diz assim: pastor, eu tenho a consciência tranquila. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. E olha o que o texto bíblico diz aqui: e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu quero dar ouvidos ao Senhor. A palavra de Deus é eterna, é verdadeira e ela nunca cometeu um erro. E todos aqueles que buscam praticar a palavra do Senhor são bem-aventurados, macários, têm as portas abertas para o Senhor. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Se Deus manda a gente ficar no deserto, nós vamos ficar no deserto. Se Deus mandar a gente subir do monte, nós vamos subir. Se Deus mandar descer, nós vamos descer. Se Deus mandar entrar na terra prometida, nós vamos entrar. Nós vamos fazer o que Deus mandar, e não o que os nossos pensamentos humanos vão querer. Nós precisamos desconfiar muito da nossa carne, porque a nossa carne tem a tendência de não obedecer. Mas o Espírito do Senhor em nós ordena, e quando nós obedecemos, nós somos bem-aventurados. Eu desejo que o Senhor Deus seja bendito e glorificado por essa palavra que você ouviu nessa noite. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Papai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, sempre de novo, pelo maravilhoso entendimento que o Senhor derrama sobre a nossa vida. E nessa noite o Senhor falou com essa igreja. O Senhor ministrou lá os corredores mais escondidos do coração da igreja. Senhor Deus, ajuda a tua igreja a entender espiritualmente essa verdade, que o pecado produz derrota na vida das pessoas, e andar no pecado é uma grande ilusão, mas traz sobre nós, Senhor Deus, espírito de obediência, e um espírito que nos ensine a andar em estilo de comunhão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos nessa noite, Pai, que a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é eterna. As Escrituras Sagradas sempre acertaram em tudo, em todo o tempo, e sempre serão atuais em todos os tempos. E eu declaro aqui nesse lugar, Senhor Deus, que a Tua palavra não caduca, a Tua palavra não perde a validade, porque a Tua palavra é eterna. Ela veio do céu, e tudo ela aponta para o céu, ela aponta para a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor Deus, ensina-nos a andar nas Tuas sendas, ensina-nos, Senhor Deus, a andar nos Teus caminhos, e a ter um coração voltado para o Teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, nós dizemos amém.
Amém.